queria convidar o irmão Joãozinho, né? E logo depois o irmão Valdir estarão louvando ao Senhor com nome especial. Ao
lá. Eu sou a verdadeira. Amor, gosto tanto de ti. Mas de amor, gosto tanto de ti. Eu não quero. Eu quero ser.
Moisés pela programação, pelos irmãos que participaram da mesma, e estamos realmente contentes com a presença de tantos visitantes e tantos irmãos, e principalmente a visita da irmã Vera. A Vera, que há 5 anos, mais ou menos, não tem podido estar na igreja conosco, e hoje está dando esse prazer muito grande para cada um de nós. Há muitos irmãos que não a conhecia, e para nós que a conhecemos é um grande prazer. Temos também uma satisfação muito grande de ter o senhor Oscar conosco. É uma pessoa que tem, parece que mais de 90 anos, né, senhor Oscar? 81. A senhora 81. E o senhor Oscar? 95 anos. Ele tem problema da visão, mas é lúcido, e na pregação, numa visita que fizemos com os missionários americanos, ele aceitou Jesus como Salvador, fez a sua decisão, e não, como ele não pode vir, então nós prometemos que um dia nós traríamos ele aqui. E hoje ele está conosco e vamos trazê-lo mais vezes, assim que for possível também para cada um de nós, tanto ao senhor Oscar como à irmã Vera, sempre que possível nós vamos trazê-los para nos alegrar, para estarem conosco aqui. Também estamos contentes com a visita dos meus sobrinhos, meu irmão, e do irmão Zezinho, família, do nosso irmão, eu não me lembro o nome agora, e família também, que Deus possa abençoá-los ricamente. Também a jovem que está conosco, ela já não é visita não, ela está só fazendo chavinho, mas ela já faz parte da nossa turma, tá certo? Amém por isso. Irmãos, nós vamos ler a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 1, de 18 a 24, e o versículo 30. Nós vamos falar nessa noite sobre o poder do Evangelho. Vamos colocar em pé, menos o seu Oscar pode ficar sentado. O resto de todos aqueles que puderem, fiquem em pé, nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 24, e o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Que Deus se digne abençoar os nossos corações pela leitura da sua santa palavra. Amém. Podem sentar. Eu gostaria agora de pedir, como tenho feito todos os domingos, que as crianças, principalmente, os adolescentes, jovens da nossa igreja, os adultos, nós não precisamos fazer esse pedido, mas os jovens, crianças e adolescentes, que não falem, que não conversem durante a mensagem, porque não é um recado do homem, mas é um recado de Deus, é a mensagem de Deus. E o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, a pregação do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder da mensagem do Evangelho, não se pode comparar a nada nesse mundo. Nós temos ouvido e visto muitas pessoas trazendo novas
algumas boas novas, ou mensagens de alguma parte para a sabedoria do homem, para satisfazer o egoísmo do homem. O homem está trazendo suas mensagens, mas quando Jesus nasceu lá em Belém, o anjo disse: eis aqui vos trago novas de grande alegria. E o poder do Evangelho está nas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa foi a mensagem do anjo. A mensagem e o poder dessa mensagem ecoou por todas as campinas de Belém. E todas as pessoas foram ver Jesus. A mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, o poder do Evangelho está na mensagem transmitida. Mas se nós pegássemos este Evangelho, um Evangelho completamente esvaziado de Jesus Cristo, um Evangelho completamente sem conteúdo de Jesus Cristo, essa mensagem, por certo, não seria uma boa nova de grande alegria, mas seria simplesmente uma nota, ou uma mensagem que ecoaria pelo mundo afora, mas que não transformaria. Se pregássemos a esse Jesus que nasceu em Belém da Judéia, mas não pregasse esse Jesus que foi crucificado, e a mensagem da cruz é o que a parte que dá o tom, norteia a mensagem, é exatamente a cruz de Cristo. Se essa mensagem e no seu poder não tivéssemos a pregação da cruz de Cristo, ela seria vazia. Porque a crucificação de Cristo, ela pode encontrar duas classes de pessoas: os que estão perecendo sem Cristo e sem salvação, apesar de terem ouvido a mensagem do Evangelho, ter ouvido falar do poder do Evangelho, do poder de Deus para a salvação. Então essa classe está se perdendo. Nós temos visto as pessoas dando solução para os diversos problemas da humanidade. Ora, se você quer se livrar da AIDS, use o preservativo, não use uma seringa que outra pessoa pode usar, não use isso, ou faça aquilo. E nós sabemos que a única coisa que pode livrar o ser humano desta peste é Jesus Cristo, Jesus crucificado. Porque sem a cruz de Cristo, a humanidade, com seus preservativos e com seus paliativos e com seus meios de se livrarem de alguma coisa, estão indo para o inferno, se afastando cada vez mais de Deus. E quando olhamos e vemos chefes de religiões dizendo simplesmente isso: você pode se satisfazer à vontade, desde que você não use seringa e não divida sua seringa com ninguém, e use preservativo, está tudo bem. Quando na realidade nós sabemos que não é isso que deve ser feito, que a mensagem deve ser pregada e que deve ser dita a todo mundo. Sem Jesus, o mundo está perdido. Esta classe de pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, porque estão ouvindo a mensagem de salvação, estão ouvindo o poder do Evangelho, mas não estão aceitando a Jesus como Salvador. E a outra classe de pessoas são aquelas que ouvem a mensagem e aceitam a Jesus como Salvador e se tornam crentes ou cristãos. Porque crente até o diabo é crente, ele crê. Mas cristãos são aqueles que têm Jesus Cristo, e aquele Jesus que nasceu em Belém, que foi crucificado e que ressuscitou para a nossa salvação. Amém? Sem esse Jesus, sem essa crucificação, não há cristianismo, porque o que nós temos visto aí é um cristianismo completamente esvaziado de Cristo, longe da mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus. Um Evangelho social, um Evangelho de divisão de terra, um Evangelho de assentamento de pessoas, de colonos em fazendas, mas não é um Evangelho de salvação para a vida eterna. É um Evangelho que está voltado para o ser humano no seu conteúdo pessoal, não no seu conteúdo espiritual. E a mensagem e o poder do Evangelho está em pregarmos
a Jesus Cristo como Salvador, como solução para todos os problemas, para a loucura desse mundo, porque toda a sabedoria desse mundo é exatamente isso, loucura para Deus. E nós podemos ver, o apóstolo Paulo insiste em dizer aos coríntios, aquele povo da cidade de Corinto: olha, sem a pregação do Evangelho, sem o poder de Deus, vocês não têm salvação. É a mensagem do apóstolo Paulo, foi a mensagem do apóstolo Paulo, foi a mensagem do apóstolo Pedro, foi a mensagem dos discípulos de Jesus e deve ser a nossa mensagem hoje. Só pelo poder de Deus essa pregação pode ser recebida e aceita. Ninguém, por sua livre vontade, por ser bonzinho, por ser caridoso, por ter amor às crianças, por ter amor aos pobres, por ter não sei o quê, e uma série de coisas, pode alcançar a salvação ou o poder de Deus, se não aceitar a pregação e a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Vamos ler Isaías 29:14. Quem achar pode ler. Isaías 29:14. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Que a obra maravilhosa de Deus está acima da sabedoria e do entendimento dos homens. Então essa maravilha que é a salvação de uma vida não existe. As pessoas estão procurando milagres. Nós olhamos os judeus que queriam sinais. Mostra-nos um sinal. E hoje nós temos visto igrejas lotadas, lugares lotados para assistirem espetáculos deprimentes de expulsão de demônios, espetáculos de curandeirismo, a venda da bênção. Se você quer uma bênção, se ela é maior, você tem que pagar um preço maior. Se é apenas uma dor de cabeça, qualquer oferta serve. Mas Jesus pagou o preço da nossa redenção e fez uma obra maravilhosa, tão grande, que os sábios não entendem. Não conseguem entender, porque ele ocultou aos sábios e fez essa obra ser entendida pelos humildes. Amém? Então nós vimos que o apóstolo Paulo insiste em dizer que de maneira nenhuma, sem a preocupação de aceitar a Jesus, sem essa aceitação de Jesus, o ser humano, na sua sabedoria, é um louco. Porque a sabedoria do homem é loucura. Vamos ver o primeiro ponto, o poder da mensagem da cruz, o versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cristo crucificado. A cruz é o centro da mensagem do Evangelho. Omitir a cruz na pregação significa trair o Senhor Jesus, menosprezando o seu sacrifício. Significa trair também aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, porque eles não serão salvos sem crer no Cristo crucificado e ressurreto. Amém? Precisamos desta mensagem de salvação. Se o nosso Cristo tivesse morrido na cruz e ficasse na sepultura, miserável de nós, e essa mensagem não teria nenhum poder. Mas o nosso Cristo crucificado, morto pelo meu pecado, pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa redenção. Amém? Outro ponto que nos chama a atenção é também que o poder do Evangelho, ou da mensagem, é poder de Deus. O versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe entregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta é a mensagem. O Evangelho é poder de Deus, porque nenhum outro poder realiza uma obra tão grande. O que é mais importante, ser curado de uma enfermidade ou ser salvo da perdição eterna?
O que é mais importante, ser curado de uma enfermidade ou aceitar a Jesus como Salvador e passar para a eternidade sem nenhum problema mais na vida. E a mensagem que nós estamos pregando é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, indistintamente. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cor, não importa o seu grau de cultura, Jesus pode salvar a cada um de nós, independentemente da nossa condição. Basta para isso aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e crermos que a sua morte não foi em vão, porque ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa redenção. Amém? Essa é a maravilha e o poder da mensagem do Evangelho. É o poder da mensagem do Evangelho porque é um Evangelho vivo e eficaz. É uma mensagem viva e eficaz. É uma mensagem que nos dá a satisfação de sabermos que ao passarmos esta vida para o além, não teremos problemas nenhum. Receberemos um corpo glorificado como o de Jesus Cristo. E viveremos eternamente com o nosso Deus e com o nosso Cristo que nos salvou. Amém? Amém. Outro assunto que pode nos levar a entendermos a mensagem do Evangelho, o poder dessa mensagem, é que ela é sabedoria de Deus. No versículo 24 nós lemos isso. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho não é sabedoria humana, não é sabedoria do ser humano, aquela sabedoria que o homem adquire pelo muito conhecer, pelo muito estudar. Mas a sabedoria de Deus é infinita e imutável. Não é um Deus que pensa, bom, eu vou salvar, espera, vou fazer isso. Não, talvez eu faça isso que fique melhor. Ah, não, se eu fizer tal coisa vai melhorar a situação. Ele fez o seu plano de salvação lá no Éden e jamais mudou. Quando ele prometeu ao primeiro casal que mostraria, lhe daria salvação por alguém que nasceria da semente da mulher, ele cumpriu a sua promessa, literalmente, em Cristo Jesus. Então a mensagem, o poder do Evangelho é a sabedoria de Deus. Não foi criado, codificado, sistematizado por homem algum. Foi Deus quem o revelou através de homens que tiveram com ele experiências as mais variadas possíveis. E por meio deles chegou até nós o poder do Evangelho. Foi através dos profetas, foi através dos apóstolos, foi através dos escritores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que esse poder do Evangelho pôde chegar até nós nos nossos dias. Vivemos tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo disse. Vivemos tempos difíceis, mas vivemos uma época em que a ansiedade é muito grande. O desejo de um escape, de algo que possa satisfazer a vida, é muito grande. Nós temos perdido muito tempo dentro de quatro paredes, sem sairmos para pregar este Evangelho de poder. Nos lembramos daquele palhaço que disse ao pastor: sabe por que o meu circo está cheio e a sua igreja vazia? É porque eu conto no meu circo mentiras como se fossem verdade, e você, com a palavra de Deus na mão, está falando verdade como se estivesse contando uma grande mentira. E é o que nós temos feito. E nós temos o poder de Deus na mensagem do Evangelho, e temos parado em quatro paredes, estacionado nesse mundo, sem levarmos a mensagem, essa boa nova, que será para todo o povo. Foi isso que o anjo disse. Ele não disse que seria para algumas pessoas, mas para todo o povo. Pois Jesus havia nascido, e com ele a esperança de vida eterna, que reinaria e irradiaria por todo esse mundo, levando a mensagem da cruz a todos aqueles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o poder da mensagem do Evangelho. A salvação de uma vida é mais importante do que qualquer outra
coisa. O maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é ela ser transformada por Cristo Jesus, lavada e purificada no sangue do Cordeiro, e receber a vida eterna em Cristo Jesus. E essa mensagem e esse poder emana da palavra de Deus, da Bíblia. Terceiro, o quarto ponto que nós podemos destacar é que a mensagem, o poder dessa mensagem, o poder do Evangelho, serve de escândalo para o mundo. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É escândalo para o mundo. Não devemos esperar que o mundo compreenda a mensagem espiritual do Evangelho. Afinal, o homem natural não entende as coisas espirituais. Só quando o ser humano deixa a voz do Espírito Santo chegar ao seu coração, pode iniciar-se uma obra espiritual que os capacita a entender a mensagem do Evangelho. Não é porque nós podemos e temos essa capacidade, mas é quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus entre nos nossos corações e faça a obra de nos tocar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só assim nós podemos entender a mensagem do Evangelho, porque o mundo não conhece, o mundo se escandaliza, o mundo olha para o crente e acha que o ser humano, para ser crente, tem que ser um ET, um extraterrestre. Se não parecer crente, não é crente. Ah, mas você não parece crente. As pessoas estão esperando alguém que se pareça, mesmo que não seja. E quando alguém mostra a mensagem do Evangelho, torna-se escândalo para o mundo. Porque o ser humano natural não pode entender as coisas espirituais. Só tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode compreender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Jesus disse: hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Essa voz que só o ser humano, quando entrega a sua vida e quando de uma maneira toda especial abre o seu coração para entender e para ouvir essa voz, ele ouve Jesus batendo a porta do seu coração. Finalmente nós podemos ver que o poder do Evangelho é salvação para os que creem. A salvação é um conjunto admirável de fatos que acontecem na nossa vida quando aceitamos o Evangelho e cremos em Cristo. Jesus, o Senhor, nos redime, nos santifica, coloca sobre nós a sua justiça e nos dá uma nova sabedoria, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E Ele nos dá um novo entendimento. Há um conjunto de coisas que acontecem, de fatos que acontecem no ser humano ao aceitar a Jesus como Salvador. Isso não acontece por acaso. Há uma transformação, há uma modificação no seu modo de viver, há uma modificação no seu modo de agir. Se você vivia num bar, você não vai viver no bar. Se você vivia nos bailes da vida, por aí afora, você não vai viver, porque tudo isso é desprezível diante dos olhos de Deus. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, geradas em Cristo Jesus para a boa obra. E esse é o poder do Evangelho, é o poder da mensagem do Evangelho, essa mensagem de salvação, essa mensagem da cruz de Cristo, desse Cristo crucificado, mas acima de tudo, desse Cristo ressurreto. Cristo que ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte, venceu o pecado, venceu todo o mal, e por isso ele pode nos garantir salvação. Buda não pode fazer isso, porque ele morreu e os restos mortais dele estão colocados em algum museu por aí. Maomé, muito menos. Nenhum deles pode de maneira nenhuma garantir absolutamente nada, porque eles morreram e ficaram lá. Foram vencidos pela morte. Mas o Cristo que pregamos é um Cristo que teve poder de vencer a morte, o inferno e o diabo para nos garantir salvação. E é uma salvação eterna. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você tirou
o prêmio para o resto da vida. Você vai gozar nessa vida o desejo, a esperança de estar com Cristo. E ao passar dessa vida para a eternidade, você não vai ter mais problemas. Porque você vai reinar com Cristo como rei e sacerdote nos céus. Alguém pode dizer, mas é lá no céu ou na terra, isso não me importa. Onde Jesus estiver, onde Cristo estiver, é céu para mim. Se Ele vier para restaurar essa terra e ficarmos aqui com Ele, que maravilha. Mas se Ele nos levar para o céu, que glória. Amém? Essa é a mensagem e o poder da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Poder de nos garantir e não termos que nos importarmos com detalhes, porque todos os detalhes serão resolvidos por Cristo Jesus e nós só saberemos quando passarmos dessa vida. Ao terminarmos as nossas vidas aqui, vamos entender coisas que hoje nós estamos vendo como enigma, como que um espelho, né? Mas naquele dia o veremos exatamente como Ele é. E como será gostoso olhar Jesus Cristo face a face, aquele que morreu na cruz para me salvar, e viver com Ele eternamente. Isso quer dizer sem fim, para toda uma eternidade, sem doença, sem problema de AIDS, de cólera, essas doenças que estão tão na moda. E que o homem de alguma maneira está cultivando, porque isso dá muito pano para manga, dá muito o que falar, dá muito o que a medicina falar, dá muito o que especialistas falarem, dá muito o que as pessoas venderem produtos. Existe uma máquina, existe uma manipulação para vender alguma coisa para que você se proteja, quando na realidade você não precisa comprar absolutamente nada, você só precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, e a partir desse momento você estará livre de todos os problemas. Porque você não vai se prostituir, você não vai tomar picadas, você não tem necessidade de absolutamente nenhum meio de fuga, porque você tem Cristo e Ele é a solução para todos esses problemas. Amém? Gostaria que a igreja estivesse orando. Nós não vamos demorar, porque nós teremos a ceia ainda esta noite. Mas gostaríamos e não poderíamos deixar passar este momento. Sentimos que não podemos deixar passar esse momento sem dar a oportunidade. Se em nosso meio existe alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, que não tem essa garantia, essa certeza de que ao passar dessa vida estará com Cristo, se você ainda não fez essa decisão ao lado de Jesus Cristo, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, nesta noite, se você entendeu a mensagem da palavra de Deus, se você sentiu o poder da mensagem da palavra de Deus no seu coração, levanta a sua mão. Deus abençoe. Mais alguém? Todos os irmãos orando. Enquanto aqueles que ainda não fizeram a decisão ao lado de Cristo, levanta a sua mão. Com sinal de que você está aceitando a Jesus como seu Salvador, que você entendeu a mensagem da cruz. O poder do Evangelho está em você ter entendido agora, nessa hora. Você pode dizer, bom, eu já frequento a igreja há tanto tempo, mas você ainda não fez a sua decisão. Levanta a sua mão nessa hora. Que Deus abençoe seus casos. Que Deus abençoe ricamente. Mais alguém? O senhor Oscar já viveu mais de 90 anos. Possivelmente ele tenha passado por essa vida e de tudo que você possa imaginar ele fez. Mas alguém pode dizer, mas depois dos 90 anos aceitar Jesus, não tem idade. A alma não tem a idade. A alma do seu Oscar não tem 90 anos, 95 anos. É alma, é eterna, foi dada por Deus. Se você quer aceitar a Jesus como seu Salvador, siga o exemplo do seu Oscar. Levanta a sua mão. Nós não vamos insistir, porque nós não estamos aqui oferecendo uma mercadoria. Estamos oferecendo pela palavra de Deus a salvação em Jesus Cristo. Não é algo que vai terminar aqui, que vai passar, mas é algo que vai te levar para uma vida eterna com Cristo Jesus. Se você não fez essa decisão, levanta a sua mão. Nós vamos encerrar o apelo.
Mas se você não fez a decisão e sentiu o desejo que você deveria ter feito, ore a Deus. E hoje ainda, antes de dormir, ore a Deus e peça a sabedoria de Deus para que você possa entender a mensagem e o poder da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos, poderia sugerir um hino enquanto nós nos preparamos para a ceia.